Canal Relíquias Cristãs. Inscreva-se, ative o sininho e receba sempre conteúdos que irão abençoar a sua vida. Notícias do Mundo Gospel. Yeshua realmente não é Deus, só existe um Deus e ele fala isso várias vezes. Inclusive a questão da adoração a Yeshua, que também é uma questão que a gente pode abordar aqui, é uma questão que precisa ser revista, e é um grande impacto isso, deve ser revista e relacionado também às traduções dos textos sagrados. Pastor Yosef Akiva nega a divindade de Cristo e afirma que Jesus não deve ser adorado. Pastor Yosef Akiva é considerado um dos pregadores mais conceituados do Brasil. Conhecido como um judeu que se converteu a Cristo, é admirado por muitos crentes, pela sua profunda sabedoria bíblica que deixa muitos de queixo caído em suas ministrações. Aqui mesmo no canal temos algumas de suas antigas mensagens que realmente são muito impactantes e abençoadoras. Embora haja questionamentos a respeito do seu testemunho e de sua história de vida, Yosef é sem dúvida um dos principais nomes nos maiores eventos em igrejas pelo Brasil, como os Gideões missionários. Porém, nos últimos anos, Yosef Akiva deixou um pouco de lado a sua concorrida agenda como pregador itinerante, para se dedicar ao pastorado. Ele então se aprofundou ainda mais nas suas raízes judaicas, e inaugurou uma igreja judaica messiânica, chamada por ele de Sinagoga, Embaixada Bíblica das Nações, onde os ensinos do Novo Testamento são seguidos juntos com os preceitos e mandamentos judaicos. Hoje ele se apresenta como Rabi Yosef Akiva. Recentemente, Pastor Yosef Akiva, ao lado de sua equipe, fez uma live, até muito interessante, de perguntas e respostas bíblicas, onde questões como o arrebatamento, comer carne de porco, línguas estranhas, lei e graça, Yom Kippur, dízimos, entre outras coisas foram respondidas. E também as questões que geraram a polêmica sobre a Trindade e a divindade de Cristo foram levantadas. E o pastor Yosef fez afirmações que parecem contrariar a fé dos cristãos. A principal delas sobre a divindade de Cristo é que Jesus não deve ser adorado. Tal declaração gerou fervorosos debates em redes sociais, e pastor, ou Rabi, Yosef Akiva, passou a ser chamado de herege por muitos evangélicos que declararam estar decepcionados com ele. Mas houve também os que o defenderam dizendo ser isso apenas a visão dele como um judeu. A seguir separamos as principais falas do pastor que gerou essa polêmica. E ao final estará o vídeo completo da live, caso alguém possa questionar que a fala foi tirada do contexto. Confira. Como é seu nome, querido? Fala. Edivaldo Rodrigues. Edivaldo veio de São Paulo. São Paulo, Barueri. Barueri. Qual seria a sua pergunta, Edivaldo? Fala alto para as pessoas ouvirem. Uma dúvida muito recorrente em relação ao judaísmo messiânico é a questão desse termo Trindade. Quando foi criado, como foi criado e como o judaísmo messiânico vê essa questão da Trindade? A Techuvá, o movimento de restauração da nossa fé, ele precisa rever isso em algumas ideias. Na Techuvá genuína, a Trindade ela é rechaçada, ela não é aceita. Eu acho que o movimento messiânico ele deve ser basicamente parecido ou igual ao judaísmo, que é a fé monoteísta, que acredita em um só Deus. O messianismo o messianismo é uma doutrina judaica exclusivamente, não é grega e não é também romana, não é uma invenção dos gentios. Então a figura do Messias ela é muito controversa dentro da religião, historicamente falando, cristã. Não dentro da Bíblia, porque dentro da Bíblia as coisas estão nos seus devidos lugares, nunca saíram dos seus devidos lugares. Então, Yeshua realmente não é Deus, só existe um Deus e ele fala isso várias vezes. Inclusive a questão da adoração a Yeshua, que também é uma questão que a gente pode abordar aqui, é uma questão que precisa ser revista
E é um grande impacto isso. Deve ser revista e relacionado também às traduções dos textos sagrados. O que vocês falam sobre o texto? Eu e o Pai somos um. Lindo esse texto. Esse texto é bonito, né? Pastor o quê? Heráclito. Heráclito. João Esse texto Pessoa. é lindo, esse texto é maravilhoso. Ao mesmo tempo, João 10, se não me fala a memória, ao mesmo tempo que ele fala, eu e o Pai somos um, se você continua lendo o Evangelho de Yohanan, no capítulo 17, na sua epígrafe vai estar escrito, oração sacerdotal, que é um título que colocaram. Yeshua, Jesus, ele vai falar assim, ó, Pai, santifica-os na tua verdade. A tua verdade é a tua palavra, Torá, lei. Assim como eu e tu somos um, que eles sejam um em nós. Então, quando Yeshua diz eu e o Pai somos um, ele está falando de unidade. Propósito. Assim como no capítulo 17, ele está, exato, ele está concordando, unidade. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, o Senhor é um, único, unidade, que nós possamos ser um com Yeshua, porque Yeshua é um com o Eterno, e todos estamos em um só propósito. E que propósito? Um só corpo. Que propósito esse? Trazer o Olam Rabá, trazer o mundo vindouro, trazer o que chamados, queira chamar de paraíso, para que a manifestação de Mashiach possa acontecer ainda nos nossos tempos. Bezat Hashem. O Hashem, é a mesma pergunta aqui do Insta, porque Yeshua não é Deus como o Pai. A resposta foi muito óbvia. Yeshua vem para um propósito de unidade com o Pai, nada mais do que representar o Pai. Yosef tem alguém que vai representar. Joshua vá até São Paulo e resolva algo no meu nome. Pronto. Ele não pode sair, mas o Joshua chega lá e faz tudo em nome dele, representando ele, e ele vai com uma assinatura reconhecida, com uma procuração, e resolve tudo no lugar dele. Então, aonde Joshua estiver, Yosef também estará representado, mas Yeshua não é Deus. Respondendo à pergunta, não há afirmação bíblica que ele seja Deus. Na oração sacerdotal, ele ora dizendo assim, Pai nosso que estás no céu. É um filho que pede para o Pai. Ele mesmo disse as suas últimas palavras, antes de subir ao céu, ele falou lá no Monte das Oliveiras, dizendo, eu vou para o meu Pai, o vosso Pai. Eu vou para o meu Deus, o vosso Deus. Ele afirma que ele tem um Deus, e quem é o Deus de Yeshua? Hashem, o Criador do universo. Para a mulher samaritana à beira do poço, ele disse, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, não a mim, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não há referência bíblica alguma em que Yeshua se auto-intitulou Deus, que ele se colocou no lugar de Deus. A missão dele, ele é o Yeshua HaMashiach. A missão dele é ser o Mashiach, o Salvador, o Redentor, aquele que vem redimir Israel. Ele tem um objetivo, e o objetivo dele não é se revelar para o mundo como Deus, e sim revelar o Deus de Israel para o mundo. Essa é a missão dele. Aqui o Cedino Moura pergunta, como explicar o texto que diz, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e viveu entre nós. O que está falando lá é a palavra, não Deus. Não, está falando a palavra. Então, a palavra, observe um detalhe que eu ouvi um grande rabino, exegeta, falando para mim, que Adão se escondeu de Deus. Quando ele pecou, ele se escondeu primeiro da palavra que Deus falou. Quando Deus falou, onde você está, não é Deus que estava lá, era a palavra que estava. Quando ele ouviu a voz de Deus, que é a palavra de Deus, ele foi e se escondeu da palavra. Então, se o verbo é a palavra, então quem é que foi lá averiguar a queda de Adão e Eva? Se não foi Deus, foi a palavra. A palavra examinou Adão e Eva. A palavra que veio buscar ele no erro. Porque é a palavra que mostra para o homem onde está o erro, a palavra que fala qual que é o pecado, e assim por diante.
Se partimos do princípio que o verbo se fez carne, a palavra se fez carne, então quem foi procurar ele lá foi Yeshua. Muito forte. Só entrando nessa resposta, Rabi, o Walter Lucas aqui no Instagram, ele afirma: Yeshua disse, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. João 8, 57 e 59. Aqui ele não se considerou ser Deus? Ele está perguntando. Nada a ver. Ele está falando da pré-existência dele. Que ele é pré-existente. Não é isso que ele está falando? Óbvio, antes de virmos para cá, para esse corpo, para esse plano, nós existimos em algum lugar. Na eternidade. Na eternidade. O livro de Colossenses, capítulo 1, verso 8, diz assim, que ele é o primogênito de toda a criação. Então que ele foi formar, a primeira coisa que o Eterno cria, antes até mesmo de criar o mundo, de criar todas as coisas, ele cria o primogênito da criação, que é Yeshua. Então, pelo fato, as pessoas, querido Rabino, analisam esse texto, eu já sei até a pegadinha. Eles vão falar assim, ó, o Eterno falou aqui em Shemot, eu sou, então aqui Yeshua falou eu sou, então eles são o Eterno. Uma que no livro de Êxodo, o Eterno não fala eu sou, essa palavra está mal traduzida. Erie asher erie, eu sou a causa daquilo que vem a ser. Isso quer dizer o quê? Eu sou aquilo que o meu povo precisar, não tem nada a ver com eu sou. Então, pelo fato, e se algum profeta dissesse, eu sou profeta, será que esse profeta seria considerado como um Deus porque ele disse eu sou? Isso não é doutrina para justificar que Yeshua de fato é o Eterno. Então, quando ele fala que antes da fundação do mundo, ele está fazendo uma alusão de que ele realmente foi formado antes da fundação do mundo. E o apóstolo Paulo confirma isso. E a sabedoria judaica diz que também o Mashiach é uma das 7 coisas que Hashem, que o Eterno, cria antes de criar o mundo. Então, esse texto está redimir o próprio mundo. Exatamente. O cordeiro que foi criado e imolado antes do mundo existir. Se Abraham Avinu, ele viveu há 4.100 anos atrás, você imagina, estamos falando de eternidade. Você vê Bereshit, diz que primeiro Deus criou as coisas invisíveis, depois as coisas visíveis. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Primeiro cria céu e depois terra. Se Abraão é um ser humano, então ele foi criado depois. Muita coisa foram criada antes do mundo físico. Entre eles Yeshua, entre eles o Mashiach. Queremos saber de você. Deixe nos comentários qual é a sua opinião sobre tais declarações. A seguir o vídeo na íntegra. Beshem Yeshua Mashiach, em nome de Jesus, o Messias. Estamos aqui dentro da nossa Keilah, da nossa humilde sinagoga, em São José dos Campos, a 80 quilômetros da capital paulista, à beira, à margem da rodovia mais movimentada da América Latina, a rodovia Presidente Dutra. Eu, como havia dito a vocês, nós estamos aqui hoje para que a gente possa atender alguns pedidos de perguntas, algumas dúvidas, aquilo que estiver ao nosso alcance. Nós estamos aqui nesse dia especial, nesse dia santo sagrado, nós estamos aqui para responder. Logo aqui atrás de mim, coberta por um pequeno talit katan, está a nossa Torá. Acabamos de encerrar um serviço fantástico, maravilhoso, nesse dia de Shavuot, nesse dia sagrado de Shabbat, e também de Shavuot, onde nós celebramos o recebimento da outorga da Torá, a entrega da Torá, e como messiânicos, nós também agradecemos a Hashem pela Kadosh Baruch Hu, pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito de Deus, que foi dado também num dia de Pentecostes, num dia de Shavuot como esse. Eu estou acompanhado aqui por uma parte da nossa equipe, que não é visível de vocês, que esses cumprimentos também se estendem aí. Ao meu lado estão aqui os 2 principais assistentes, o Moré e Yehoshua, e estamos aqui também com o Rosh e Yehudá Zeitu, ok? Quem vai passar as perguntas para nós, você vai escrever as perguntas aí nos comentários, e quem vai responder quem vai passar essas perguntas para nós será o nosso querido Razam Jackson, tá bom? Então, se alguém tiver alguma pergunta,
Já pode começar agora? Tem alguma pergunta, Jacques? Vamos começar primeiro pelo... Tá bom. Como é seu nome, querido? Fala alto. Edivaldo Rodrigues. Edivaldo veio de São Paulo. São Paulo, Barueri. Barueri. Qual seria a sua pergunta, Edivaldo? Fala alto para as pessoas ouvirem. Uma dúvida muito recorrente em relação ao judaísmo messiânico é a questão desse termo trindade. Quando foi criado, como foi criado e como o judaísmo messiânico vê essa questão da trindade. Moré, a palavra está com você. A palavra trindade, querido Edivaldo, shalom a todos que estão assistindo, Shabbat Shalom, Hag Shavuot Sameach. A palavra trindade, ela nem sequer é mencionada nas escrituras. Esse termo, ele vai começar a surgir a partir do século II, o termo trindade, a partir do século II. Mas a ideia de trindade, ela vem desde lá dos primórdios, desde lá dos tempos da Babilônia, lá de Nimrod, onde acreditava-se que uma tríade de deuses sustentava a Babilônia: Semiramis, Nimrod e Tammuz. E este sincretismo foi pulando de nação a nação, para os assírios, para a Grécia, Medo-Pérsia, até mesmo hoje em dia no hinduísmo você tem uma tríade, que são os deuses Shiva, Brahma e um terceiro deus, aqueles elefantes que aparecem com aqueles inúmeros braços, sempre de 3 em 3. E esta ideia começou a ser inserido dentro da comunidade. Então, primeiro século, no final do primeiro século, com a morte de todos os apóstolos, onde a autoridade apostólica começou a enfraquecer. Então surgiu pessoas, como um deles, Inácio de Antioquia, com ideias de que realmente este conceito pagão poderia ser associado com a Bíblia. E isso foi ganhando força no segundo século, terceiro século, até que, se não me falha a memória, salvo engano, no terceiro concílio definiu-se que a trindade seria parte do cristianismo, até então católico romano. Então, até nos dias de hoje, algumas denominações bebem dessa fonte do catolicismo romano, acreditando em um Deus trino, que se divide em 3, ou 3 que se sustenta em um. E isso não é bíblico, porque textos na Bíblia como eu sozinho criei todas as coisas, e comigo não havia Deus nenhum, livro de Isaías. O próprio Yeshua, quando estava na terra, ele diz: eu vou ao Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então termos que não convêm, que não são harmoniosos com a trindade, são explorados nas escrituras, quebrando e refutando assim essa concepção. A Techuvá, o movimento de restauração da nossa fé, ele precisa rever isso em algumas ideias. Na Techuvá genuína, a trindade ela é rechaçada, ela não é aceita. Eu acho que o movimento messiânico ele deve ser basicamente parecido ou igual ao judaísmo, que é a fé monoteísta, que acredita em um só Deus. O messianismo é uma doutrina judaica exclusivamente, não é grega e não é também romana, não é uma invenção dos gentios. Então a figura do Messias ela é muito controversa dentro da religião, historicamente falando, cristã. Não dentro da Bíblia, porque dentro da Bíblia as coisas estão nos seus devidos lugares, nunca saíram dos seus devidos lugares. Então, Yeshua realmente não é Deus, só existe um Deus, e ele fala isso várias vezes. Inclusive a questão da adoração a Yeshua, que também é uma questão que a gente pode abordar aqui, é uma questão que precisa ser revista, e é um grande impacto isso, deve ser revista e relacionado também às traduções dos textos sagrados. Alguma pergunta, Jacques? Sim. Eu já volto com você. Você tem mais uma, né? Tá. Aqui está do Davidson. Gostaria de saber a respeito da carne de porco e também sobre os derivados da carne suína. Rocha Zeitum. Bom, sobre a carne suína, carne de porco, por assim dizer, na verdade o que Deus escolheu para o povo de Israel foi algo único em todas as mitzvah.
Quando você observa na galeria dos mandamentos, a exemplo principalmente Levíticos 18 e outros textos, você vai observar algumas proibições. E sempre que Deus instituiu algumas proibições, existe um motivo. Sempre no final de cada proibição, Deus diz assim: olha, os pagãos fazem assim, vós sois diferente, por isso vocês não podem fazer. Não parece uma palavra santo, né? Uma palavra santa. Não diria só a carne de porco, como carne de outros animais, como por exemplo do morcego, que nós tivemos a transmissão do coronavírus que se originou no morcego, que passou para o pangolim e que é consumido, né, no continente, naturalmente no continente asiático, na China, mais precisamente, e trouxe agora um trágico para o planeta Terra inteiro. Consequência o quê? De não obedecer um mandamento divino para a humanidade, porque nós precisamos entender agora em Shavuot que quando Deus instituiu a Torá, deu a Torá para o povo de Israel e deu essa responsabilidade para a nação e todos os cumprimentos, festas, por exemplo, Shavuot, sempre Deus disse assim: olha, isso é mandamento perpétuo, também para o estrangeiro e todos os teus escravos. Então Deus não estava falando só para a nação em si. As proibições e os convites divinos é para que todo aquele que abraçasse essa crença, essa fé ou esse mandamento. Então, a respeito da carne de porco, por exemplo, cientificamente é fato, todos nós sabemos que a carne de porco ela gera alguns problemas no seu organismo. Qual é a diferença da carne de porco para a carne do boi, por exemplo? E Deus foi muito detalhista. Deus disse: olha, aquele que rumina, né, o que come é permitido. E Deus falou sobre as fendas também nas unhas. E aquele que não rumina, você observa que o boi, a exemplo, ele come o capim e ele rumina. Ele mastiga, manda para dentro do organismo, volta novamente, e aí que ele consome para fazer a digestão. Ou seja, o tempo da digestão de um boi para um porco é incomparável. O porco ele não mastiga, praticamente ele engole a comida. Automaticamente o filtro do seu organismo leva todo tipo de impureza para a sua própria carne. E você sabe que cientificamente é provado de pessoas que morreram e que adoeceram porque consumiram a carne de porco que contém bactérias que chegam até o cérebro e bactérias que são prejudiciais, muito prejudiciais para a saúde. A exemplo da tênia, aquela antiga solitária que antigamente era muito difícil de curar, muito difícil de tratar, aonde não tinha recursos em lugares remotos, era um problema muito sério, transmitida pela carne do porco e tantas outras agora em pleno século 21, ano de 2020, se você entrar na internet você vai ver pessoas que adoeceram porque comeram carne de porco e bactérias e alguns micróbios chegaram até o cérebro dessas pessoas e que elas tiveram problemas neurológicos, problemas físicos e chegaram até morrer. Então a carne de porco, ela é proibida pela Torá, ela é proibida na Bíblia, ela é proibida pelo próprio Deus. A saber, nos Estados Unidos, por exemplo, e alguns países da Europa, nós não temos lá corpos, pessoas que morrem suficiente para fazer dissecação dos cadáveres ou para fazer estudos. Você sabia que na Europa, principalmente na Inglaterra, se usa o porco para fazer estudos científicos, estudos médicos, porque o animal mais semelhante ao corpo humano, internamente falando, é o porco. O lugar onde está o coração do porco é o mesmo lugar que está o coração do homem, coração humano. Aonde está os rins, aonde está o fígado, aonde estão o baço. Então, todo o sistema digestivo do porco, por exemplo,
É semelhante se você pegar um porco e abrir um ser humano, um cadáver, é tudo igual, inclusive utilizado para fazer estudos em alguns países da Europa que não tem gente morta suficiente, como nós temos aqui no Brasil, gente morrendo toda hora, e é suficiente para fazer estudos científicos, para fazer trabalhos científicos, para dar aula de medicina, por exemplo, que é eu esqueci o nome da matéria agora, anatomia, para fazer a anatomia humana. Em alguns países fora do Brasil se faz anatomia com porco, porque é semelhante o corpo interno de um porco, de um homem aqui na Terra. Imagina. A grande questão também é a questão cultural. Ninguém questiona comer morcego aqui, porque todo mundo sabe que é imundo. Ninguém, por que eu não posso comer, fala um animal aí. Camarão. Não, camarão come. Comi aqui. Não, é algo que ninguém come aqui. Cachorro. Por que a gente não come cachorro? Por que eu tenho que parar de comer cachorro? Claro, é uma questão cultural. Ninguém come cachorro no Brasil, mas come em outro lugar. Só que o cachorro está na mesma lista do porco. Por que a pessoa reclama do porco? Porque culturalmente o porco está introduzido na cultura. Se o porco não tivesse introduzido na cultura, ninguém questionava o porco. Agora, tem algo mais venenoso que o camarão, por exemplo? O camarão, ele só come coisa morta. Ele é a barata da água. Ele é a barata da água. Cadáver. Coisa morta. Então a Torá proíbe bicho que pula, qualquer bicho que pula, qualquer bicho que rói, qualquer bicho que rasteja, de um modo geral. E a questão do porco é uma coisa, que o porco, se a pessoa não conhecer, ela acha que o porco é caché. Porque o porco tem a unha fendida. Ele tem a unha fendida. Só que ele não rumina. Então ele é o grande golpe do mundo animal. Ele é exatamente igual àquele cara que parece, mas não é. Ele é o Denoré. Denoré. Vamos lá, Luiz. Nós estamos aqui na rede de Rabi Yosef Akiva, o Instagram, o Daniel de São Paulo. Qual a relevância e importância no falar de línguas estranhas? Pode responder. Isso é interessante que essa expressão de línguas estranhas, quando o apóstolo Paulo ele orienta a comunidade de Corinto, ele diz que tudo há de ser feito com ordem e decência. E esse fenômeno, ele era sim feito na primeira aliança, como por exemplo no caso de Saul, quando ele acha e encontra os animais perdidos de seu pai, ele se encontra com alguns profetas e as pessoas dizem, mas é também Saul um profeta? Então naquele momento, quando as escrituras diz profetizando, esse movimento de línguas estranhas acontece. Porém, hoje em dia esse movimento ficou banalizado, porque quando esse fenômeno acontece, ele acontece para a sua própria edificação. Ele não acontece para que os outros vejam que você está cheio, entre aspas, né, de Deus. Ele não acontece para que você possa mostrar para todo mundo que a sua palavra é poderosa ou que você está cheio da unção. Então a oração, a falar em línguas estranhas, o próprio Rabino Shaul ele orienta, faça isso para a sua própria edificação. No fenômeno de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, acontece exatamente o que estamos comemorando hoje. A descida do Ruach HaKodesh, a descida do Espírito Santo, no dia de Shavuot, no dia em que a Torá foi dada. Dois fenômenos. Essas línguas de fogo que foram repartidas entre aqueles discípulos do primeiro século, foram línguas que, na tradução do português, corretamente seria flâmulas, ou seja, todos viram as línguas. A Bíblia não diz que eles ouviram, que eles viram, porque aquilo simbolizava que cada um estava sendo capacitado. Porém, ocorreu esse fenômeno, né, que nós chamamos de Ruach Nevuah, que é o espírito de profecia, onde também aconteceu o fenômeno de que as pessoas falavam em outros idiomas. Tanto é que neste mesmo capítulo vai dizer que as pessoas não estavam entendendo o que eles estavam falando. Então, se fosse realmente outro idioma, as pessoas, embora nós não conheçamos, falamos fluentemente, mas conseguimos identificar o inglês, o espanhol, o francês. Naquela ocasião eles não estavam conseguindo identificar, mas ao mesmo tempo muitos escutavam a palavra em sua própria língua. Então os dois fenômenos aconteceram em Atos capítulo de número 2. Porém, as línguas estranhas é um fenômeno que edifica a si próprio, e não para mostrar para o mundo, ou para ser uma pessoa colocada em evidência, em destaque. Algum comentário? Não, eu acho que essa questão ela precisa ser bastante compreendida
no quesito de tradição da igreja e realidade bíblica. É só ler o texto. Eu acho que o grande problema hoje, Ravi, é que as pessoas, elas têm preguiça de ler o texto, de abrir uma Bíblia e de ler o texto. Está lá tudo escrito, né? A Torá por si só, ela se autoconfirma e a Bíblia se autoexplica. Então a questão é que hoje as pessoas colocaram, né, o falar em línguas acima da obediência da palavra de Deus e de seus mandamentos. Então hoje é pesado, principalmente no meio religioso, que se alguém fala em línguas, ele está bem com Deus. Se ele não fala em línguas, ele não está bem com Deus, é pecado. Isso é um absurdo. Eu acho um absurdo, na minha opinião. Mas isso nós precisamos, com certeza, em uma outra live, falar só sobre esse assunto, para que possa ficar muito claro. Mas Atos capítulo 2 está escrito. Mas o que eu percebo? Que às vezes as pessoas fazem perguntas como se a gente não acreditasse na Bíblia. A gente acredita na Bíblia. Claro. Tudo que está escrito de Gênesis e Apocalipse é escrita bíblica, a palavra de Deus para nós. Resumidamente, eu acredito dessa forma, não, Rafa? Sim. A grande questão é que nós acreditamos aqui nos dons espirituais, nós acreditamos aqui no falar de línguas, só não acreditamos na forma, como muito bem colocou o Rochil Moré, na forma com que se vê hoje, na forma banalizada com que se vê hoje. Deve estar acontecendo muitas lives agora aí com nego gritando, suando, com os olhos desse tamanho assim, dá até medo. Eu passo correndo, porque eu tenho medo. Isso é incrível, Ravi, que nas lives as pessoas começam a falar em línguas estranhas, ou até mesmo em algumas igrejas, o senhor já pregou o mundo todo, conhece muito melhor do que nós. Quando a pessoa começa a falar em línguas estranhas, uma rajada de aleluia, parece que é alguma coisa ativa uma a outra, é algo extraordinário. Não que nós não acreditamos, nós acreditamos, mas não realmente, né, da forma banalizada. Nós respeitamos. Claro. Nós respeitamos. Meninice, essas coisas a gente respeita, cada um faz o que quiser. Não é o nosso caso, aqui a gente leva as coisas a sério. Fabiano perguntando no Facebook, Rabino, a respeito do arrebatamento e a volta de Cristo. O que o senhor acha? É isso, pessoal. Vocês querem de mim, hein? Vocês querem que eu converse o quê, hein? Porque isso é um interrogatório. Olha, as perguntas sempre estão cercadas pelas incógnitas. As incógnitas são o quê? São os pontos cegos que o Novo Testamento deixa. Esse é um dos pontos cegos, a doutrina do arrebatamento, do pós-arrebatamento, do antitribulacionismo, não sei o que lá, e fica essa briga teológica, se vai ser arrebatado antes dos 7 anos, eu não entendo disso. Tem que chamar o Napoleão Falcão, que ele entende. Eu não entendo. Eu prefiro ir aonde eu estou enxergando tudo. Enxergando pela metade eu não consigo. No Instagram. Não. Eu experiente. Já foi lá e já voltou. Isso aí, eu só vou deixar isso é uma coisa que leva muitas lives, muitas aulas para ser explicado. Uma coisa que eu quero deixar claro: não existe um arrebatamento secreto, como muitos creem aí fora. Então a visão judaico-messiânica sobre arrebatamento é algo que existe, mas é algo diferente do que é ministrado hoje. Eu convido você a ficar ligado em nossas redes sociais da Embaixada Bíblica, que isso pode ser um assunto escatológico que pode ser esclarecido no futuro. Vamos lá, Luiz. No Instagram, o Rafael de Vila Velha, no Espírito Santo: devemos viver na lei ou pela graça? As duas coisas é uma coisa só. Porque é aquilo que é sempre o mesmo discurso nosso, né? Então quem me ouve falando aqui, aqui sempre fala isso. Sempre fala isso. E eu acho que tem coisa que precisa ser repetida. Não existe graça sem lei. Não existe lei sem graça. As duas coisas estão interligadas. Se você que está me assistindo está dizendo, nada, a lei foi abolida, é um erro de interpretação. Porque sem lei não existe pecado. Quem diz o que é errado é a Torá. A Torá é que diz para o homem que está certo e que está errado. Se você tirar a Torá fora,
além de ser de uma forma arbitrária você querer servir aquilo que lhe convém, a grande verdade é que não vai existir graça nenhuma, porque a graça depende da Torá, não é verdade? E eu pergunto a você, se você vive pela graça, você mata? Você adultera? Você adora imagem de escultura? Você quebra tudo que a Torá está dizendo? Ah não, mas eu vivo pela graça, mas eu sei que matar é pecado. Então, meu filho, se você sabe que matar é pecado, quem te disse isso, que matar é pecado? Foi o Papai Noel? Foi o Coelhinho da Páscoa? Foi a Torá que falou. Então ela está mais em vigor do que as pessoas pensam e imaginam. Isso é um escape para ter uma vida sem regra e sem lei, para ter uma vida desordenada. E quem é salvo cumpre o mandamento. Quem é salvo cumpre o mandamento. A Torá não salva? Outra questão, que a gente fala depois. Mas uma coisa é certa, quem é salvo cumpre a Torá, cumpre o mandamento. Vou dar 2 minutos para você falar isso, você também. Sobre? Que eu acabei de falar. Sim. Bom, eu acho que o básico de tudo isso é nós entendermos o que rege o mundo. Se você parar para analisar a Torá, Seretz Hadbrot, 10 mandamentos, o que estamos comemorando hoje, Shavuot, que é a entrega da Torá, a entrega dos mandamentos de Deus, da lei de Deus para o homem, é a âncora para todas as leis que existem no planeta Terra inteiro. Se você parar para analisar todos os códigos de leis do mundo, qualquer jurista ou estudante de direito sabe que está baseado nos 10 mandamentos. Ou seja, o que Deus deu para o homem foi o maior código de conduta, o maior código de lei, ética, moral. e de ética moral lá no Sinai, para que o homem pudesse viver. Porque a lei, a Torá, por exemplo, ou como queira, a lei, ela nos protege, mas também ela gera o quê? Justiça contra aqueles que a desobedecem. A exemplo, nós temos hoje uma lei no Brasil que antigamente não era a lei do pessoal que dirige embriagado. Como é que dá o nome? Lei seca. A lei seca, pronto, a lei seca. Para mim, que sou um pai de família que não bebo, saio da sinagoga e vou para minha casa dirigindo com a minha família tranquilamente. A lei não vai te ferir em nada. Em nada. Pelo contrário, ela vai te proteger. Aí antigamente o cara vinha desgovernado, bêbado, capotava o carro e matava uma família inteira e pronto, ele seguia a vida dele como se nada tivesse acontecido. Só que eu, que não tinha lei, eu que era inocente, por exemplo, eu estava o quê? Sendo ferido por falta ou sendo lesado por falta de uma lei. Aí a lei entra em vigor no Brasil. Hoje, aonde alguém é pego pelo bafômetro, vai lá, o embriagado, a lei seca vai lá e faz o quê? Pune. Então, para mim que não bebo ou não dirijo bêbado, eu estou protegido. Agora, para quem infringe essa lei, quem transgride essa lei, aí para ele já é um problema. Assim são as leis de Deus, 10 mandamentos, 613, 2 mandamentos que Yeshua falou, porque só cumpre os 10 quem cumpre 613, só cumpre 613 quem cumpre os 2 que Yeshua falou, e quem cumpre os 2, cumpre os 10 e os 613, está tudo intrínseco, Rafa. Sim. Então o mandamento tem esse propósito, Deus tem esse propósito com sua lei, nos proteger. Os gentios viveram muito tempo sem lei e uma vida anárquica, fazia o que queria, matava, não dava nada, adulterar, não dava nada. Agora, quando a Torá vem, ela vem na condição de impor as regras para que as pessoas tenham uma vida com Deus e com a sociedade de forma organizada, justa e ética. E o que Yeshua disse, só para concluir, ouvistes o que foi dito, Moisés disse, não adulterarás. Eu, porém, vos digo. A gente acha que Yeshua veio para trazer a leveza, e ele disse assim, eu, porém, vos digo, pesou mais. Se você olhar uma mulher e intentar no teu pensamento já cometer um adultério com ela, é muito mais sério. Porque na Torá só é adultério quando o fato é consumado. No Evangelho de Yeshua é o cara pensar. Aí já consumou igual. Pesou mais. Pesou muito mais. Eu acho que nossa função também,
por exemplo, a minha como Moré, como professor, é também elucidar para muitos que estão nos assistindo a fazer uma pergunta para si mesmo. O que é graça? Mas sem o chavão, sem aquela famosa resposta que todos vão dizer. Graça é o favor imerecido, porque isso virou um chavão. As pessoas falam, mas não entendem o que é isso. A palavra graça vem do hebraico chesed, que você pode escrever duas palavras com ela, misericórdia e bondade. Então a palavra graça não é nada mais e nada menos do que bondade. A bondade do Eterno para conosco, porque nós deveríamos morrer por causa da transgressão. Mas através da Hesed, da bondade, da graça do Eterno, Ele nos enviou Yeshua. Em todas as vezes que nós estamos cometendo, que nós cometemos pecado, nós recorremos ao sangue de Yeshua, porque o Eterno achou graça no mundo e enviou o seu Filho. Então quando nós entendemos que graça na verdade é a bondade do Eterno, que Ele está nos dando uma segunda chance, porque através do pecado nós deveríamos ser consumidos, por causa dessa misericórdia, por causa dessa graça, por causa desse Hesed, nós não somos consumidos. Então a graça depende da lei, a graça depende do mandamento. E para encerrar a minha parte sobre o assunto lei e graça, existe um texto muito famoso que muitas pessoas usam. O fim da lei é Cristo, e as pessoas acham que esse fim é de término, mas esse fim vem da palavra telos em grego, e essa palavra quer dizer finalidade. Então, cumprimento. A finalidade da lei foi o Mashiach, foi Yeshua. Ele mesmo disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la, eu vim tornar plena, eu vim dar sentido para a lei, sentido para a Torá. Então, a graça, ela depende da lei. Então, os dois estão, como o Rosh Yehudá diz, os mandamentos estão intrínsecos, e a graça também está intrínseca, conectada com a lei. Giovanni, aqui no Facebook, está perguntando: a Torá tem 613 leis, tem que obedecer a todas? E por que só os 10 mandamentos, então? Não, dos 613, existe quantos que não dá para nos dias de hoje, nós podemos cumprir 177 das positivas e, se não me falha a memória, 210 das negativas. Tá. Isso sendo muito sadique, né? Muito sadico. Agora, o que acontece, Giovanni, né? Giovanni. O que acontece, Giovanni? Por que não dá para cumprir os 613? Porque a grande parte desse número de mitzvah, de mandamento, depende do Beit HaMikdash, do templo. E como não existe templo há quase 2000 anos, então essas leis ficam impossibilitadas de serem cumpridas. Por sua vez, porque dependia da existência do templo. Leis sacerdotais, leis de purificação e assim por diante. Então essas leis são impossibilitadas de se cumprir. Se o Beit HaMikdash, o templo, voltar a ser erigido novamente, então elas voltarão a ter vigor novamente. Por enquanto não se pode cumprir os 613. E mesmo assim é interessante lembrar que, mesmo voltando ao Beit HaMikdash, existem leis que nós, por exemplo, estamos impossibilitados de cumprir, porque existem leis específicas para os Kohanim, para os sacerdotes. Existem também leis que são para as mulheres, por exemplo, como a lei de purificação depois de ter um filho, como a lei do período de Nidá, que é o período de menstruação. Como um homem pode cumprir as leis de purificação de uma mulher? É impossível. Sim. Então existem leis para determinados grupos de pessoas. E nós sempre costumamos dizer, os mandamentos do Eterno é aquilo que nos conecta com Ele. Então quanto mais mandamentos, quanto mais leis que nós possamos cumprir nos dias de hoje, que nós cumprimos, mais próximo do Eterno nós nos tornamos. Como por exemplo no dia de hoje. O mandamento é para que nós nos reuníssemos em uma santa convocação. Nós estamos hoje um passo a mais conectados com o Eterno, porque hoje foi um dia que se repete uma vez no ano, um dia que possibilitou de cumprir essa mitzvah. No Instagram, o pastor Iraclito, de João Pessoa: o que vocês falam sobre o texto "Eu e o Pai somos um"? Lindo esse texto. Esse texto é bonito, né, pastor? O quê? Heráclito, de João Pessoa. Esse texto é lindo, esse texto é maravilhoso. Ao mesmo tempo, João 10, se não me fala a memória, ao mesmo tempo que ele fala "eu e o Pai somos um", se você continua lendo o Evangelho de Yohanan, no capítulo 17, na sua epígrafe vai estar escrito oração sacerdotal, que é um título que colocaram aí. Yeshua, Jesus, ele vai falar assim: Pai,
santifica-os na tua verdade. A tua verdade é a tua palavra, Torá, lei. Assim como eu e tu somos um, que eles sejam um em nós. Então, quando Yeshua diz eu e o Pai somos um, ele está falando de unidade. Propósito. Assim como no capítulo 17, ele está concordando. Unidade. Chamar Israel, Adonai no reino, Adonai errado. O Senhor é um, único. Unidade, que nós possamos ser um com Yeshua, porque Yeshua é um com o Eterno. E todos estamos em um só propósito. E que propósito? Num só corpo. Que propósito esse? Trazer o Olam Rabá, trazer o mundo vindouro, trazer o que queira chamar de paraíso, para que a manifestação de Mashiach possa acontecer ainda nos nossos tempos. Bezat Hashem. Baruch Hashem, é a mesma pergunta aqui do Insta, porque Yeshua não é Deus como o Pai. A resposta foi muito óbvia. Yeshua vem para um propósito de unidade com o Pai, nada mais do que representar o Pai. Yosef tem alguém que vai representar. Joshua vá até São Paulo e resolva algo no meu nome. Pronto. Ele não pode sair, mas o Joshua chega lá e faz tudo em nome dele, representando ele, e ele vai com uma assinatura reconhecida, com uma procuração, e resolve tudo no lugar dele. Então, aonde Joshua estiver, Yosef também estará representado, mas Yeshua não é Deus. Respondendo à pergunta, não há afirmação bíblica que ele seja Deus. Na oração sacerdotal, ele ora dizendo assim: Pai nosso que estás no céu. É um filho que pede para o Pai. Ele mesmo disse as suas últimas palavras. Antes de subir ao céu, ele falou lá no Monte das Oliveiras, dizendo: eu vou para o meu Pai, o vosso Pai. Eu vou para o meu Deus, o vosso Deus. Ele afirma que ele tem um Deus. E quem é o Deus de Yeshua? Hashem, o Criador do universo. Para a mulher samaritana à beira do poço, ele disse: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, não a mim, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não há referência bíblica alguma em que Yeshua se auto-intitulou Deus, que ele se colocou no lugar de Deus. A missão dele, ele é o Mashiach, Yeshua HaMashiach. A missão dele é ser o Mashiach, o Salvador, o Redentor, aquele que vem redimir Israel. Ele tem um objetivo, e o objetivo dele não é se revelar para o mundo como Deus, e sim revelar o Deus de Israel para o mundo. Essa é a missão dele. O interessante, meu querido Rabino, é que as pessoas às vezes elas confundem o que significa Deus. Então, quando nós estamos falando aqui, é que Yeshua, ele não é o eterno, ele não é o criador de tudo, ele não é o Hakador, o onipresente, o onisciente e o onipotente. Porque a palavra Deus, ela é um atributo. João capítulo 1 vai usar esse atributo para a palavra. Porém, no Salmo 82, usa o mesmo atributo para pessoas. Diz assim: ó, vós sois deuses, e todos são filhos do Altíssimo, um grupo de juízes. No livro Shemot, Êxodo capítulo número 7, Deus, o Eterno, agora, o Eterno, Criador de tudo, Hakadosh Baruch Hu, vai falar assim para Moisés: eu te coloquei por Deus sobre Faraó e Arão como seu profeta. Então a palavra Deus, ela é um atributo. Você pode dizer, mas em Salmos está com letra minúscula, e aqui está com... Querido, na língua hebraica não tem letra maiúscula e não tem letra minúscula. Isso não é categoria para você pesar uma doutrina. Então, enquanto estava aqui na terra, Yeshua sempre se diferenciou do Pai, sendo submisso. Você pode dizer, como muitos aí dizem, mas ele era 100% homem e 100% Deus. Essa conta matemática nem existe, porque ninguém pode ser 200%. Isso é incompatível. E quando no livro de Apocalipse, capítulo de número 1, você concorda comigo que Yeshua já tinha morrido? Yeshua já tinha ressuscitado, Yeshua já estava à destra do Eterno, glorificado. Mesmo assim, quando ele revela o livro para Yohanan, ele fala assim, ó, no primeiro capítulo, revelação de Deus para o seu filho Jesus, Yeshua, sobre as coisas que haveriam de acontecer. Aí nesse momento Yeshua não sabia, ele teve que ter essa revelação do Eterno.
Então o Eterno, ele revela para quem ele quer. E nesse momento ele revelou para Yeshua. Então essa é uma prova de que Yeshua não era onisciente. Ele precisou de receber essa revelação do Pai. E a palavra Mashiach, Messias, quer dizer ungido, capacitado. Quer dizer que ele foi capacitado para uma tarefa. Ora, se ele foi capacitado, alguém teve que o capacitar. E quem será que capacitou a Yeshua? O Pai que está no céu. Tudo para um propósito. Você pode chamar qualquer coisa de Deus. Um pedaço de madeira você chama de Deus, é um título. Uma estátua você chama de Deus, um homem, um livro, algo da natureza, você chama de Deus para qualquer coisa. Algumas religiões chamam Qualquer coisa de Deus. Agora Deus, o Criador, o nome dele nem Deus é. Já começa por aí, e aí é um vasto ensino sobre o nome de Deus, que nem isso, as pessoas andam com a Bíblia e não sabem nem o nome de Deus verdadeiro. Mas nós vamos falar tudo isso em um seminário, já quero dizer aqui para vocês, que será gravado e vai estar à disposição em uma plataforma, onde nós vamos abordar vários temas. Eu, Yosef, Rosh Yehudá e o Morei Roshua, nós vamos dar aulas específicas nesse sentido, baseado nas escrituras sagradas, e você já tem que se preparar para participar desses módulos que logo em breve nós vamos lançar. Próxima pergunta. Mais uma pergunta aqui no Facebook do Alexandro Júnior Gomes. Ele pergunta: nós gentios temos que fazer também o Yom Kippur ou é só para os judeus? Para quem mesmo? Senhor, essa é a sua área, mestre. O Yom Kippur, vamos partir de um princípio seguinte: quem é o povo de Deus? Deus tem um só povo? Está escrito que é um só povo, um só Deus, uma só fé, não é assim? Se Deus tem um povo, mas eu sigo Yeshua, mas Yeshua não fundou um céu só para ele. O céu de Yeshua é o mesmo céu do pai dele. Sendo assim, Yeshua vem submisso à autoridade desse pai. Ok? Muito bem? Então, o que Yeshua faz é só pegar o bárbaro, desconhecedor de um Deus que pertencia a um só povo, apresentar esse Deus e essa pessoa ser enxertada nesse povo. Se partir daí, o Eterno diz que o Yom Kippur é um estatuto perpétuo. Para quem? Para os bárbaros que não seguem a Deus? Não. Para os bárbaros que não seguem a Deus, nada. Os bárbaros que não seguem a Deus têm que continuar seguindo as suas paixões, suas concupiscências e não observar nada. Agora, o Yom Kippur é um estatuto perpétuo para o povo de Deus. Eu sou o povo de Deus, então o Yom Kippur é para você. O Yom Kippur é para o povo de Deus. Nem todos é povo de Deus, mas aqueles que são povo de Deus, eles têm que fazer o Yom Kippur, que é nada mais, você que gosta de ato profético, ato simbólico, que não é nada mais do que um memorial. O Yom Kippur é a lembrança da abundante misericórdia de Deus, que ia matar o povo de Israel inteiro por causa do bezerro de ouro. Yom Kippur é algo que não acontece mais nesse mundo físico, como acontecia antigamente, porque não tem o templo, mas ele acontece no céu, porque Yeshua, esse Jesus que você fica chamando de rei, ainda não é rei. Agora, nesse momento, ele é sumo sacerdote. Ele é sacerdote, não é rei. Ele só vai se tornar rei quando ele voltar como Ben Davi, como filho de Davi. Aí ele se enquadra no parâmetro judaico-messiânico, que o judeu espera o Messias rei, ok? Isso vai acontecer, ainda não aconteceu, porque agora ele faz o trabalho substitutivo de sacerdote. Então, o que você faz? Quando você cumpre Yom Kippur, você está dizendo, declarando para anjos, demônio e para pessoas que existe um templo no céu, que de fato existe, que no céu Yeshua entra na presença do Eterno, não com sangue de bode, não com sangue de cabra, mas com o próprio sangue da redenção, em prol da humanidade. É uma cerimônia, é um ritual de memória pelo sacrifício que ele fez na cruz e por causa justamente para lembrar a humanidade fazedora de bezerro de ouro que a misericórdia de Deus nos alcançou. Basicamente é isso.
Basicamente é isso. Mas a gente vai entrar todo nesses assuntos. Nós vamos fazer assim um shiur, uma aula, só sobre assuntos assim. Você vai ficar babando. Você pode preparar aí que vai ficar. Porque eu não estou do lado de dois iniciantes, não. Estou do lado de dois homens preparados. Sabe o que está? Nós sabemos o que estamos falando, porque nós estamos preparados para o debate. A gente sabe como seremos atacados e nós sabemos também como reagir. Agora, nós não estamos também em busca de aprovação de homem nenhum. Nós estamos aqui servindo única e exclusivamente o eterno nosso Deus. Próxima pergunta. Aldo, som, estão? Se perdeu, né? Está perdido, Jacques. Essa hora também, né, Jacques? Então vou correr. Vamos lá, Jacques. Se perdeu, então vai, Luiz. Também? Os dois? Vamos aqui, ó. Boa noite, mestre. Uma dúvida. Se Naamã tinha lepra, como ele vivia em comunidade? Não tinha que ficar isolado? Naamã era sírio. Naamã não era Israel. Ele vivia em comunidade lá na terra dele. E ainda assim, a sua lepra era escondida lá. Certo? Então, ele não era cumpridor de Torá. Ele vivia num país onde as regras de purificação não existiam. Próximo. Aqui o Ocedino Moura pergunta: como explicar o texto que diz: no princípio era o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e viveu entre nós? Caiu no seu colo. Isso é interessante. Como acabamos de dizer aqui, acabamos de entender o que significa Deus, o que significa a palavra Deus, que é um atributo. O mesmo texto de João, capítulo 1, está falando que essa palavra era um Deus e estava com Deus. Como a palavra tinha uma autoridade, a palavra ela tinha uma função a exercer. Assim como dito aqui no Salmo 82, aquele grupo de pessoas, de juízes, que foi chamado por deuses pelo salmista. E assim como Moshe, como Moisés, foi também chamado por Deus, porque Moisés estava sendo capacitado com a autoridade, ele era a autoridade ali. Então, assim como a palavra, essa linguagem de Deus é uma linguagem bíblica, isso é um atributo, é uma qualidade. Então, o texto de João, capítulo de número 1, ele fala exatamente disso. E se você constrói João, capítulo número 1, aí ele está falando da palavra. Somente lá no versículo, salvo engano, de número 14, que esta palavra que tinha uma autoridade, ela vai se tornar carne, então, incorporada em Yeshua, porque Yeshua tinha a plenitude da Torá. É onde nós dizemos que o nível de santidade de Yeshua era tão alto que ele era a própria Torá viva que caminhava entre nós. Esse é um atributo que nós chamamos na língua hebraica de Kadosh, da pessoa ser santa, o nível máximo de santidade. Então essa autoridade da palavra passou para Yeshua. Então a palavra se fez carne e habita no meio de nós. O que está falando lá é a palavra, não Deus. Não, está falando a palavra. Então a palavra, observe um detalhe que eu ouvi um grande rabino, exegeta, falando para mim, que Adão se escondeu de Deus. Quando ele pecou, ele se escondeu primeiro da palavra que Deus falou. Quando Deus falou onde você está, não é Deus que estava lá, era a palavra que estava. Quando ele ouviu a voz de Deus, que é a palavra de Deus, ele foi e se escondeu da palavra. Então, se o verbo é a palavra, então quem é que foi lá averiguar a queda de Adão e Eva? Sim. Não foi Deus, foi a palavra. A palavra examinou Adão e Eva. A palavra que veio buscar ele no erro. Porque é a palavra que mostra para o homem onde está o erro, a palavra que fala qual que é o pecado, e assim por diante. Se partimos do princípio que o verbo se fez carne, a palavra se fez carne, então quem foi procurar ele lá foi Yeshua. Muito forte. Só entrando nessa resposta, Rabi, o Walter Lucas aqui no Instagram, ele afirma: Yeshua disse, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. João 8, 57 e 59. Aqui ele não se considerou ser Deus?
Ele está perguntando. Nada a ver. Ele está falando da pré-existência dele. Que ele é pré-existente. Não é isso que ele está falando? Óbvio, antes de virmos para cá, para esse corpo, para esse plano, nós existimos em algum lugar. Na eternidade. Na eternidade. O livro de Colossenses, capítulo 1, verso 8, diz assim, que ele é o primogênito de toda a criação. Então que ele foi formar, a primeira coisa que o Eterno cria, antes até mesmo de criar o mundo, de criar todas as coisas, ele cria o primogênito da criação, que é Yeshua. Então, pelo fato, as pessoas, querido Rabino, analisam esse texto, eu já sei até a pegadinha. Eles vão falar assim, ó, o Eterno falou aqui em Shemot, eu sou, então aqui Yeshua falou eu sou, então eles são o Eterno. Uma que no livro de Êxodo, o Eterno não fala eu sou. Essa palavra está mal traduzida. Erie asher erie. Eu sou a causa daquilo que vem a ser. Isso quer dizer o quê? Eu sou aquilo que o meu povo precisar. Não tem nada a ver com eu sou. Então, pelo fato, e se algum profeta dissesse, eu sou profeta, será que esse profeta seria considerado como um Deus porque ele disse eu sou? Isso não é doutrina para justificar que Yeshua de fato é o Eterno. Então, quando ele fala que antes da fundação do mundo, ele está fazendo uma alusão de que ele realmente foi formado antes da fundação do mundo. E o apóstolo Paulo confirma isso. E a sabedoria judaica diz que também o Mashiach é uma das 7 coisas que Hashem, que o Eterno, cria antes de criar o mundo. Então, esse texto está redimir o próprio mundo. Exatamente. O cordeiro que foi criado e imolado antes do mundo existir. Se Abraham Avinu, ele viveu há 4.100 anos atrás, você imagina, estamos falando de eternidade. Você vê Bereshit, diz que primeiro Deus criou as coisas invisíveis, depois as coisas visíveis. Bereshit var Elohim et hashamayim vet haeretz. Primeiro cria céu e depois terra. Se Abraão é um ser humano, então ele foi criado depois. Muitas coisas foram criadas antes do mundo físico. Entre eles Yeshua, entre eles o Mashiach. Mais uma pergunta aqui no Facebook, Bruno Duarte. Eu vou, só um minuto, vou atender a do Bruno e mais 2. E aí a gente vai encerrar, porque eu quero que esse povo fique com água na boca. Sim. Para o nosso seminário que vai acontecer. Sim. Claro. Bruno Duarte pergunta, e sobre o dízimo na nova aliança? Pode ir. Ah, pode falar aí, chefe. Mas dízimo, geralmente quem faz essa pergunta é quem não gosta de dizimar, né? Essa é a minha resposta. Jesus, ele no meio, Yeshua, ele sentava à mesa com pessoas, comia e bebia. E você vê que existem textos que mostram ele lá no meio de uma multidão do templo e as pessoas trazendo o quê? Dinheiro no templo, no gasofilaço, não é? E ali as pessoas deixavam dízimo, oferta, primícias. Já era na época dinheiro, que a viúva chega lá e deixa as 2 moedas, né, de prata. Então é uma questão, eu não chamo de nova aliança, primeira e segunda aliança é a melhor colocação, mas está muito explícito. Na verdade, o que Paulo mesmo disse, o Rabi Shaul disse que ele é que dá semente ao que semeia, é o que dá pão ao que come, e etc. E outras passagens que revelam o apreço dessa narrativa que está lá, não só Malaquias, mas desde antes de Moshe existir, Não, mas Abraão já dizia. Eu já entendi. Antes de eu passar pelo show, eu vou falar assim, a pessoa vai dizer assim, porque não existe dízimo no Novo Testamento, na Segunda Aliança e tal. E aí eu vou falar para você, meu querido, precisa dar uma lida melhor nessa sua Bíblia. Por quê? Porque lá em 7 de Hebreus, e se eu não estiver equivocado, Hebreus é no Novo Testamento. Sim. Não está no livro de São Cipriano. Não está. Não. Então é Novo Testamento que está em Hebreus, é isso? Então lá no capítulo 7 está dizendo o seguinte: quem dá dízimo, dá para testificar que o sacerdote está vivo. Se você tem Yeshua como seu sumo sacerdote, você dá dízimo porque você prova que ele está vivo. Agora, está escrito isso, não sou eu que escrevi. Agora, se você não é dizimista, é porque você não tem sacerdote. Para você, se o sacerdote já está morto. O dízimo é dado para o Cohen. Para o Cohen, para manter o Cohen, não é? Claro. Então, se nós temos um sacerdote e ele está vivo, não está morto,
Então por isso que nós damos dízimo. As pessoas vão usar o termo de que nós não podemos dar dízimo hoje porque não tem templo, não tem Beit HaMikdash. O dízimo, ele vem antes do Beit HaMikdash, vem antes do templo. Abraham Avinu, quando ele vence as batalhas, ele entrega o dízimo para o Melquisedeque. Já tinha tempo? Não tinha tempo ainda. Tinha Cohen? Não tinha Cohen ainda. Então, e também ele precede, ele vem depois. O próprio Yeshua, ele fala o dízimo da hortelã, o dízimo, e ele vai repetindo um monte. Não, mas então o dízimo é só especiarias, é só cereais? Claro que não. Livro de Deuteronômio, capítulo, salvo engano, 16, vai falar também do boi, vai falar também do gado, vai falar do carneiro. Então está relacionado com tudo. Não, mas na Brit Hadashah não aparece algo específico com dízimo. É claro, meu querido. Porque o apóstolo Paulo, o Rabino Shaul, quando ele escreve as suas cartas, ele escreve cartas de exortação, de admoestação. Agora pensa comigo, Rabino. Se a comunidade não tem um problema, eu vou focalizar um problema, eu vou escrever sobre um determinado problema. Por exemplo, o dízimo não era problema na comunidade do primeiro século. Porque isso ele escreve na carta de Coríntios sobre oferta. Porque o problema na comunidade do primeiro século de Corinto era a oferta. O pessoal dizimava, mas não estava ofertando. Foi por isso que ele aconselha. Assim como o Shabat, você não vai ver alguma coisa do Rabino Shaul falando sobre o Shabat, porque não era um problema na comunidade do primeiro século. Todos se reuniam no Shabat, adoravam no Shabat. Então, pelo fato de não ser mencionado nas cartas do apóstolo Paulo, não é motivo de você não dar o dízimo. O dízimo ele não está vinculado com o apóstolo Paulo. Ele vem de antes do tempo, durante o tempo e, como o Rabino mesmo colocou, depois do tempo. Porque o nosso Kohen Hagadol, o nosso sumo sacerdote, que faz trabalho nas regiões espirituais, está vivo. Pronto. Vamos lá, é a última pergunta de internauta e eu vou voltar de novo com o Edivaldo, que foi ele que abriu. O Dan de São Paulo, ele está insistindo bastante aqui numa pergunta. Como deve ser feita a estrutura de nossa oração ao Eterno? E se as danças são lembranças ou adoração? Dança onde? Em igreja? Ele não explica. Tem gente que inventa dança na igreja, com todo respeito, viu, irmão? Você me desculpa de eu ser objetivo. Tem igreja. Ai, meu Deus. Vou falar de novo. Pode falar. Tem igreja que bota o grupo de coreografia de dança para não mandar os viados embora. Entendeu? Desculpa. Porque tem muito homossexual dançando dentro de igreja. Para lá e para cá, para a direita e para a esquerda. Isso nada mais é do que ausência de palavra. Isso é entretenimento. Ah, mas Davi dançou, mas não desse jeito, meu filho. Davi dançou, mas não foi desse jeito. Dançou, mas não foi de colando, não foi dando voo da garça. Então, tô falando de mim, eu discordo de dança. De vez em quando tem umas danças até legal, mas tem umas danças que é só para encher linguiça. Para no final o cara falar, pois é, pessoal, não deu tempo da gente pregar, mas ó, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tá? Shalom, shalom. Só para não ficar nas minhas palavras. Só para não ficar nas minhas palavras. Só para não ficar nas minhas palavras. Aí a pessoa escolhe, né, o que é entretenimento. A pessoa está em busca de entretenimento, de diversão, de conversa fiada, aí tem que, não, mas eu gosto. Agora, palavra de Deus, palavra, pau comendo, o cara que vai falar o que tem que falar, se a pessoa vai querer ouvir ou não, o problema é dela, mas tem que falar. Mas aí eu questiono aqui, mas as comunidades messiânicas têm muitas danças. Pois é. Não para entretenimento. Tá, tem umas que tem outras que não tem, eu só posso falar de mim. A gente não tem. Esses dois aqui quiseram montar um grupo aqui. Eu não deixei. Falei, não vai ter isso aqui. Imagina nós dois dançando isso. Só uma observação, as danças na comunidade judaica é para se alegrar, não é para se exibir, para fazer como performance. O que é uma performance? Põe um grupo dançando e todo mundo sentado e olhando. Nossa, como o povo dança bem. Olha como aquele irmão se move. Olha como... Não é para isso a dança. A dança é um ato de adoração pessoal.
Nas comunidades judaicas existe dança, assim, de fato. Não aqui, porque a gente, né, a gente tem uma cultura, não é isso, Gabi? Não dá tempo. A gente tem, não dá tempo, é Tem muita muita palavra. palavra Tem em tempo. cima. Mas as danças, elas são pessoais e não para performance. Para que todo mundo olhe como a pessoa dança. Olha o voo da garça. Olha o voo da garça. Não, Olha nada não sei o disso. que, abre a cortina e o cara desce amarrado na Isso. corda. Uma vez eu fui num culto pregar e tinha uma peça lá da crucificação de Jesus. Né? E amarraram o cara mesmo, os pulsos dele numa madeira lá no altar. E ele fala assim no microfone, quando bota o microfone na boca dele, ele fala assim, e houve trevas. E ninguém apagava a luz. Pô. Aí ele viu que não apagava, ele, houve trevas. E ninguém apagava. Houve trevas! Aí o cara do diácono estava lá. Esqueciam de olhar, de desligar o interruptor para apagar a luz. E deixaram o cara amarrado lá, crucificado, e começou a dar câimbra no cara amarrado. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Foi o dia mais divertido da minha vida. Porque ele falava, ai, calma, aqui tá doendo meu braço. Reclamando, Jesus teve que descer da cruz antes do tempo. Antes do dia, ele teve que descer. É brincadeira. Sem contar o Caifás, né? Que solta quem? Solta Caifás. E estava coordenado, já que o povo que estava embaixo estava gritando, solta Caifás, solta Barrabás, solta Barrabás. E o Barrabás, ele tinha que pular, mas o povo tinha que sair, para ele sair andando. Na hora o ensaio deu errado, mas esse Barrabás do tamanho do rochedo Caiu. pulou e saiu todo mundo, mas ficou uma anãzinha lá. Puxa, caiu em Ele cima da pessoa. foi em cima da anãzinha, quase matou a bichinha. Que isso. Depois ela gritou, prende ele de novo. Última pergunta importante aqui, Ravi. Como eu faço para me tornar um judeu messiânico autêntico? Não é da onde essa pessoa? Do Instagram. Mas aqui, ele é não, ele não falou de onde é. Quem é? Vê aí de onde ele é. Só um minuto, pronto. Vou deixar vocês responder, eu vou dar a última palavra e aí eu vou deixar o Edivaldo falar. Porque já é meia-noite. Amanhã, às 10 da manhã, nós vamos ter a transmissão. Você que não é de São Paulo, você que não é de São José dos Campos, vai ter a transmissão aqui nesse perfil de Pablo Instagram. Santos, pastor PR Pablo Santos. Pastor Certo. Pablo Santos. Aqui no nosso perfil da Embaixada Bíblica, aqui no Instagram, @Embaixada Bíblica, vai ter a transmissão para você assistir e acompanhar o serviço matinal amanhã do Shaharit, que vai ser muito forte. Amém? Pablo, o que precisa fazer para se tornar um judeu? A Torá, ela messiânico? a Torá, ela diz que todo estrangeiro que quiser fazer parte da comunidade de Israel, fazer parte da nação de Israel, ela deve começar a obedecer os mesmos mandamentos que a nação de Israel obedece. Isso é repetido também nas Haftarot, nos profetas. Então, nossa observação é que comece a observar mandamentos. E esses mandamentos, eles são uma progressão. Não adianta querer fazer tudo de uma vez. Entenda o que você está fazendo. Porque é como se fosse uma